vai, minha querida? Tudo bem? Que satisfação. Em 1995, Prado, Montevidéu, Uruguai. Pela primeira vez na história do freio de ouro, uma mulher entrava em pista. Era ela, Eliana Sussenbach, com seu técnico, Wilson Souza. Uma parceria que deu muito certo e que rendeu muitas histórias e que hoje o programa Cavalos Crioulos tem o prazer de resgatar parte dessa história. O senhor lembra como é que foi? Mas enlouqueceu aquela plateia. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, era nosso amigo e amigo dele também, que era o Zabala. Então, se o Zabala chegava a pular, ia virar cambota. Então, se diziam, os castelhanos diziam, el brasileiro mais louco del mundo tá de tão faceiro que ele estava também. Se criou uma expectativa, né? Uma menina vai tentar entrar no freio. E aí sempre a minha insegurança era a andadura. O Relâmpago tinha esse medo de prova. Ele via a prova e parecia que ele sabia que ele ia ser exigido. O cavalo não fazia quase, não era bom na andadura. Então o tio Wilson disse assim, vem, vamos caminhar, que nem a gente faz lá fora. Vamos ficar caminhando, ele foi me amadrinhando, né? Para distrair o cavalo. Caminhar junto com ela, eu a cavalo ao lado dela. E aí ele disse assim, vão te chamar, mas tu não vai devagarinho, segue no mesmo ritmo. Então o cavalo entrou sem se dar conta. O tio Wilson foi saindo pro lado e foi, mesmo à distância, parelho comigo, assim. E o cavalo entrou sem nem perceber, né, que estava fazendo andadura. O cavalo dela entrou e fez andadura como tem que ser. Tendo uma andadura boa, a gente pensou, vai dar tudo certo, né? E ainda começou a chover. E eu não sei porquê, mas o meu forte é chuva, porque até essa coisa assim de me arriscar mais, né? Eu era um pouco, que nem o meu pai fala, um pouco irresponsável, eu não tinha muito... Adrenalina, era isso que tu queria. Eu gostava era de mostrar o cavalo que eu tinha na mão e realmente o Relâmpago é um cavalo diferente, ele tem muita funcionalidade. Então eu fui com tudo para mostrar o que eu tinha na mão. E aí nas esbarradas a gente levantava a água para cima esbarrando. Na paleteada eu tive ainda a honra de paletear com o tio Wilson, então a gente paleteou o que a gente paleteava em casa. Então foi uma prova assim que foi encantado, assim, tudo deu certo e quando terminou o povo uruguaio assim fechou, assim veio todo mundo meio que me abraçar assim no cavalo. Então foi uma experiência assim que não tem explicação, né? Foi algo assim emocionante. Naquele mesmo ano, Eliana e Relâmpago Tupambaé disputariam a grande final do freio de ouro em Esteio. A menina de cabelos longos mostrava valentia em cima do cavalo. A intenção não era levantar nenhuma bandeira feminista. A jovem queria mesmo era montar. Hoje, passados 21 anos, encontramos Relâmpago já velhinho, em um piquete nos fundos da casa. O garanhão que fez história, quebrou paradigmas na raça crioula, tem lugar garantido no coração de Eliana. O que fez o senhor acreditar que aquela menina franzina, delicada, poderia assim competir de igual para igual com os homens? Eu tinha certeza que ela ia ir muito bem. Ela era firme no cavalo, não tinha... O prazer dela nós correr boi, trabalhei em mangueira e fazer paleteada. Não é para qualquer pessoa para fazer isso. Agora vocês eram um trio, né? Eliana, o senhor e o Laurindo Afonso. A Eliana me contava que o senhor segurava um pouco o facho para que ela se comportasse mais. Mas o Laurindo tratava de liberar. Como é que era essa história? Porque ela queria era paletear. Por ela ficava o dia inteiro. A gente tinha que cuidar ele para não se passar nos trabalhos. Então, se ele passava, as loucuras que ele fazia, ele passava para a Eliana. E eu, então... Juntou a fome e a vontade de comer. Se juntou a fome e a vontade de comer. Era a parte que eu mais gostava mesmo. O treino de andadura, para mim, era algo um pouquinho monótono, assim. Eu queria era paletear, fazer prova. E às vezes o tio Wilson passava um final de semana, ele tinha que ir a alguma classificatória. Aí naquele final de semana eu acho que o Relâmpago emagrecia alguns quilinhos.
porque a gente paleteava muito. E eu equilibrava as coisas quando eu pegava. Parecia que o Afonso era um companheiro, assim, né? Tipo, outro guri curtindo, e o tio Wilson nos orientando, nos dando toda aquela experiência de prova, de tirar o máximo do teu cavalo, que não é... Tem que ter técnica, não adianta. A gente tem que respeitar o cavalo. E ele me dizia assim, na verdade, tu e o Relâmpago são muito parecidos, ele disse. Vocês gostam dessa de correr, então tu tem que mudar o teu trabalho. Então no início ele deixou eu curtir um pouco, aproveitar, e depois no final o tio Wilson conversou comigo e a gente começou a fazer um trabalho mais para acalmar o cavalo, mais focado em andadura, na correção de movimentos, né? E aí quando eu fui a Montevidéu ele estava bem mais preparado, assim, do que na época da prova feminina, que eu só queria era, né, fazer essas provas mais rápidas, assim. Agora, tu me falastes que no começo, Eliana, quando começastes esse contato com o seu Wilson, tinha aquele cuidado, porque era um ginete experiente recebendo uma menina de 15 anos, a filha do médico. Né? Então, muita cautela. E a tua preocupação nesse momento, o teu foco era que o seu Wilson entendesse que ele podia apostar, que ele podia colocar todas as fichas, porque tu estava preparada e era isso que tu queria realmente. Porque aqui fora, eu sou muito apaixonada pelo campo, pela tradição, eu gosto de campeiré, eu gosto de ir ao campo. Então, eu aqui fora, eu nunca fui tratada assim, né, desse jeito. Eu ia para trabalhar, eu colocava bombacha, eu ajudava na lida. Então, quando eu cheguei com o tio Wilson, eu senti que ele estava me protegendo muito. Então, eu tinha que quebrar isso, né? Que eu queria que ele me tratasse como ele tratava o Afonso. Então, ele ia cestear, eu ajudava a organizar os cavalos, pegava junto na cocheira. Na hora de paletear, eu sempre ficava assistindo. Na hora que ele cesteava, eu assistia as fitas, né, do freio. E via que o tio Wilson e o Afonso faziam... Eles pechavam no boi e iam jogando, assim. E aí, na hora de paletear, o tio Wilson saía comigo, eu logo em seguida já mostrava que eu queria empurrar o boi, mesmo menos sem técnica, mas mostrar que ele podia ousar um pouquinho mais. E aí, o tio Wilson foi confiando em mim e cada vez deixando mais. Eu montei grandes cavalos, foi uma experiência enorme. Esses dias eu estava olhando quantos cavalos importantes eu montei na raça. Né? Eu até, hoje em dia, na hora de buscar alguma compra de alguma égua, eu lembro que ela é filha de um cavalo que eu montei. Tal sangue é muito funcional, então eu acho que essa experiência assim, foi muito importante para a minha vida e principalmente para a minha cabanha agora. Em função do trabalho, da profissão, a Eliana acabou ficando um pouquinho distante, vamos dizer, daquilo que ela tinha muito próximo lá com 15, 16, 17 anos. E hoje ela retoma isso, né? Através da criação, da cabanha. O senhor ficou feliz quando... Ficou sabendo que ela ia montar sua própria cabanha quando o senhor visita aqui e vê isso tudo montado? Tu não pode imaginar como eu fiquei feliz. Não tenho palavras para explicar como eu me sinto tão feliz de ver ela hoje trabalhando como ela está, longe daqui da propriedade dela, mas está exercendo a profissão junto com o esposo dela. Uma grande amiga que eu tenho, ela e toda a família dela. O tio Wilson é uma pessoa a ser admirada, a ser seguida, né? E a gente criou um vínculo assim meio de pai e filha, assim, né? Então eu sinto saudade, eu ligo pro tio Wilson, eu quero que ele acompanhe cada passo da cabanha, gosto de saber a opinião dele, né? Então criou essa relação assim bonita, assim.